O Supremo está discutindo maconha. Aí o Congresso Nacional, que também não tem nada a ver, se for olhar, muitos dali cheiram cocaína. Muitos cheiram cocaína, porque quem cheira cocaína é rico. O Alckmin virou socialista, meu irmão. Tenha paciência, o Alckmin é um amigo, mas o Alckmin é socialista. O PSOL agora defende a autonomia do Banco Central. Tenha paciência. Esse país está ferrado. Um cara como o Lula, que produziu o Bolsonaro, porque eu sei comovidamente que o Bolsonaro não existiria. Você acompanha a vida do Congresso, sabe quem era o Bolsonaro. Para o Lula, o direito, a coisa, a moralidade, é tudo uma coisa para os outros. Para o Lula e para o PT, é para os outros. E ele tem direito de fazer qualquer coisa. Agora meteu 100 anos de segredo, de segredo para a imprensa, de um monte de coisa que nós esculhambamos o Bolsonaro, e quando a gente vai ver a agenda da primeira-dama, ativíssima primeira-dama, está tudo em segredo o que ela está fazendo, o que ela está recebendo, com quem que ela está conversando, tudo em segredo. Esse é o papel, inclusive, para falar de esquerda, mais relevante que essa esquerda imbecil que o PT e o Lula representam, e seus puxadinhos, né, não entendem, se dissociaram, se apartaram da vida brasileira. É o papel das igrejas evangélicas. Elas estão acudindo esse drama, esse sofrimento. Sabe, quantas dessas igrejas são o último refúgio para uma mãe pedir dinheiro emprestado ao pastor para pagar o traficante, para o seu filho não morrer? Quantos ainda são aqueles que vão para uma casa? E eu nem gosto disso, não. Eu nem gosto. Mas o fato é que o poder público está absolutamente catatônico, né, desmoralizado. Bolsonaro jamais seria presidente do Brasil se o PT e o Lula não tivesse oferecido aquele espetáculo macabro da pior recessão da história brasileira, a pior crise econômica da história brasileira, passionalizada pelo maior escândalo de roubalheira generalizada que o Lula e o PT promoveram no Brasil. E fica se apresentando de ter sido absolvido. O Supremo Tribunal Federal passar 5 anos para descobrir que o fórum próprio para julgar o Lula não era Curitiba e anular tudo e permitir que o Lula chegasse na campanha dizendo que foi absolvido como injustiçado. Isso é o que o Bolsonaro vai dizer agora. Então eu perdi um pouco a crença. O centro da operação institucional do Brasil é roubalheira, emenda disso, emenda daquilo, roubando tudo na cara da freguesia, sabe? E a imprensa dizendo que o Lula vetou 5,3 bilhões de reais de emenda, quando o Lula sancionou 53 bilhões de reais de emenda. 53 bilhões de reais de emenda. Isso, cada deputado, por cima da mesa, vai levar 52 milhões de reais por ano para a sua base. Nunca mais um jovem entrará na política brasileira. Estão destruindo tudo e a imprensa calada. Olha, o Lula e o Bolsonaro são pessoas muito distintas. Eu conheço muito bem os dois. A gente esculhambava o Bolsonaro com emenda do relator e não sei o quê. Fomos no Supremo Tribunal Federal reclamar. O Lula está fazendo dobrado. E eu enlouqueço quando eu vejo o Lula falando bobagem. Covardão. Aí chama o Bolsonaro de covardão. Você vai ver, todos vão ver. A defesa técnica do Bolsonaro vai usar o depoimento do Lula, a frase infeliz, outra frase infeliz, não está nada bem, do Lula. O Lula de 2003 era uma pessoa que tinha um extraordinário, eu diria mesmo genial, uma genial intuição do rumo popular que ele queria perseguir. O respeito real que o Lula tem por feminismo, questão étnica, é zero. Sim. Quando ele foi eleito, estava lá a novidade das cotas para negros nas universidades. Aí o Bonner perguntou na Globo, o Bonner ou o apresentador da Data, que eu não lembro bem, tantos foram os debates que eu participei, disse assim, mas qual é o critério? Que, aliás, é um assunto muito contemporâneo com esse tribunal racial aí que a USP montou, né? Então, qual é o critério? Como é que você vai identificar as cotas? O Lula disse assim, na lata, por exame de sangue. Percebe? Mais ou menos como o Dr. Mengele, aquele médico nazista, propunha fazer com os dedos. O Lula é isso. Um grande demagogo e tal, mas agora envelheceu, mofou e está cercado, está dentro de uma cúpula em que nenhum assessor dele hoje tem nível para dizer, ô Lula, sabe, para de falar bobagem, volta para cá, vem trabalhar, vamos olhar as coisas aí da saúde, vamos olhar as coisas da educação, que é onde está pegando. Vamos olhar as coisas da segurança pública, onde está pegando. Sabe qual é a lógica do Lula? Eu já vi isso muitas vezes. A lógica do Lula é assim, não vamos tratar de segurança pública, que a gente não dá conta de resolver, e o assunto, em vez de ficar com os governadores, vai ficar para cima de nós. Como se isso fosse razoável. Então o Lula, outro dia, disse assim, olha, o desenrola, não sei o que está acontecendo, uma ideia do Haddad que merecia o Prêmio Nobel de Economia, isso é ele fala o que ele quiser. Porque a presunção do Lula, somos todos um bando de imbecis, ignorantes, prontos a dizer, para qualquer bobagem que cada um dos dois fale.
E eu sou do outro ramo, eu aposto na inteligência das pessoas. Tomo, né, me lasco, mas não vou apostar em imbecil, não vou apostar em ignorância, porque isso não leva ninguém para frente. Pode até ganhar a eleição, mas vai se desmoralizar como já está se desmoralizando. Por que não funcionou o desenrola, diz o Lula? E o povo não compareceu. Por exemplo, eu denunciei a falcatrua dos precatórios, estou desafiando a imprensa brasileira, pelo menos a investigar. Ninguém fez. E é assim, chocante. Estou falando de 93 bilhões de reais tirados do cofre do governo. Dia 28 de dezembro do ano passado, tá todo mundo já se preparando para as festas, e passou direto, praticamente, para os bancos, por intermédio da Justiça Federal. E os bancos compraram esses precatórios por 50%, 60% de deságio, e no dia seguinte que o governo pagou, valiam 100% de valor de face. O precatório é um direito creditório. Então eu tenho uma sentença que o judiciário me deu, não é mais possível recorrer, e eu tenho o direito de receber 100. O banco veio e me ofereceu. O governo do Bolsonaro disse assim, devo, não nego, pago quando puder. O 100 passou a valer nada, porque você não sabe quando é que vai receber. Veio o banco e diz, olha, não vai receber nunca mais, me vende por 40 o teu 100, me vende por 50 o teu 100. Eu, pensando que não vou receber mais nunca, vendi o meu 100 por 40 para o banco. No dia seguinte, o Lula vem e diz assim, pela primeira e única vez na história brasileira, primeira e única, eu fui prefeito de capital, governador de estado, ministro da Fazenda, já lidei com o precatório das 3 hierarquias federativas. Eu sei o que eu estou dizendo. Pegou o Lula e diz assim, não, vou pagar tudinho, de uma vez só. Nunca houve isso na história do Brasil. O que aconteceu com o valor econômico desses títulos que tinham micado? Passaram a valer pelo valor de face. Quem ganhou esse valor de face? Os milhões de credores das precatórias? Não, os bancos. Quais foram os bancos? Todos? Não, poucos. Por que eu não digo logo os nomes? Porque isso está protegido por 2 sigilos funcionais. O sigilo dos escritórios de advocacia, que são os intermediários dessa COP, que comparecem com procurações de terceiro, e o sigilo bancário. Mas o monte do dinheiro, o Banco Central sabe disso, mentiu, está em FDICs. Pede ao Banco Central, você não é jornalista? Então qual é o valor que tem os FDICs? Para ver se é 3. Aí você vai ver que vai para 80, 100, 200 bilhões, sei lá quanto, mas é mais de 100 bilhões de reais nos FDICs dos bancos, tá certo? Mas tem mais uma mentira agravada, é que esta operação foi feita dia 28 de dezembro agora. Ela ainda está sendo executada e o Banco Central só vai receber o balanceio dos bancos em abril. Portanto, mentiu indo e mentiu voltando. E o PT quer continuar praticando uma grande fraude. Porque qual é o programa do PT? Qual é o programa? Quem se dedica a ler as coisas, o programa, qual é o conjunto de promessas do PT? Percebe? E o Haddad está fazendo alguma coisa coerente com o programa do PT? Coerente com as promessas eleitorais recém-pactuadas com o povo brasileiro? Não, está fazendo tudo o oposto. Sabe, o PT ficou contra o teto de gastos, que é uma aberração, e o Haddad fez um teto de gastos melhorzinho, mas é a mesma coisa. Nesse país, Deus é quem sabe, porque quem viu, não é, o Supremo ser suplicado 13 vezes em recursos, não é, dizendo que Curitiba não era o fórum próprio para julgar o Lula, etc, etc. 5 anos, e o Supremo, em todas as vezes, dizer, não, é Curitiba mesmo, é Curitiba mesmo. E quando chegar 5 anos depois, por conta do vento político, muda. Por que a gente, nesse país, não vai achar que pode acontecer a mesma coisa com o Bolsonaro? Essa esquerda que o Lula e o PT representam vão levar uma surra grande, e é agora, nas eleições para prefeito. Agora, nessas eleições para prefeito, tome nota do que eu estou dizendo. Aí a dona Janja do Lula pega e diz, roubaram os móveis do palácio. Aí, de repente, os móveis aparecem. Pode fazer isso não. Agora, não isso não. Aí, no 7 de setembro, a dona Janja vai de vermelho fazendo L no carro oficial. Está errado. Por que a direita consegue colocar gente na rua e a esquerda não? Porque a esquerda está desmoralizada. Isso é o PT. Um bando de canalha que me conhece há 100 anos fazem isso. Agora, a governadora... Nunca mais eu ando com essa gente, nem que o pau tore. O senhor já começou a fazer uma crítica em relação ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Como o senhor resumiria o governo até então? Uma grande decepção. Veja bem, nós entramos na Corte Internacional de Haia acusando o Bolsonaro de genocídio da comunidade Yanomami. Sabe o que aconteceu no primeiro ano do governo Lula? 6% a mais de mortes da comunidade Yanomami. E agora? Aí está aí agora a imprensa inteira a serviço da propaganda do governo, ou descuidada, que eu sei que tem muita gente equilibrada, mas descuidadamente passa celebrando o maior superávit primário, aliás, o terceiro maior superávit primário do mês de janeiro. Sabe quais foram os 2 maiores?
2021 e 2022 com Bolsonaro. Compreende? É tudo mentira, cara. Tudo mentira. A economia brasileira está paralisada, está estagnada.